Olá pessoal, esse é um vídeo tutorial que tem como objetivo ensinar uma forma mais prática de se desenvolver a formatação aí de um documento de conclusão de curso, um TCC ou monografia que tenha como objetivo ali a padronização ABNT. Os requisitos, né, para as formatações do que a gente vai estar fazendo nesse vídeo vão ser adotando as regras do tipo do papel, no caso as dimensões, formato da folha, as questões das margens do papel, as fontes que normalmente são usadas, os espaçamentos e os alinhamentos do texto e do título. A gente vai tentar montar esse requisito ao longo do vídeo, eu vou estar passando lentamente para vocês, utilizando aqui a metodologia de estilos. Qual que é o objetivo dessa metodologia? Ao invés de desenvolvermos todo o texto e posterior o desenvolvimento do texto, a gente começar a formatar o trabalho, o TCC, a monografia, essa metodologia prevê a gente, entre aspas, programar o nosso texto antes mesmo de digitá-lo. Tudo bem? Ou seja, nós vamos classificar esse texto de uma maneira que ele nos auxilie no desenvolver aí da monografia, deixando a formatação como algo trivial, ao invés de algo assustador, né, como normalmente costuma ser para os formandos aí, ou pessoas que têm que gerar o tal do padrão ABNT. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou tirar aqui o documento, eu deixei já um documento em branco para a gente poder trabalhar. Deixa eu só deixar ele aqui para visualizar as dinâmicas. A primeira coisa que você faz ao abrir um documento em branco, clicando no seu arquivo aqui, abrir, né, no caso novo, perdão, você vai ter esse resultado. Então, clicando no arquivo novo, você tem um documento vazio, um documento em branco. Ele vem nomeado, né, como documento 1 ou 2, dependendo da quantidade de documentos que você abriu. Ou seja, ele representa que não tem nomenclatura nenhuma. É um documento em branco. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conferir o tamanho do papel, que é uma coisa que muita gente esquece de verificar. Na hora de imprimir, ele sai torto. Tem professores, orientadores, que inclusive usam réguas para fazer, né, algumas conferências e às vezes reprovam, mandam você fazer uma edição por causa disso. O primeiro lugar que a gente vai acessar dentro do Word para fazer esse tipo de aplicação, no Office, né, 365, que é o que eu estou utilizando aqui, no ponto layout, na guia aqui layout. Se você estiver usando uma versão mais antiga do Office, provavelmente vai estar como layout de página ou alguma coisa desse aspecto. Clicou nesse layout aqui, pessoal, o que acontece? A sua guia de ferramentas muda e a primeira coisa que você vai conferir é o tamanho do papel. Tá? Independente da grande maioria de Offices hoje em dia já vir configurado para o padrão A4, né, que é a dimensão formal aí da ABNT, não custa nada você clicar e dar aquela conferida se realmente ele está. Tudo bem? Por que eu digo isso? Existem alguns casos que vem padronizado no papel carta, tá? Que ele é um pouquinho menor aí do que o papel A4. Tá? Então, se já tiver no A4, beleza. Se não tiver, você já clica. Né? Veja que se você clicar em algum outro, ó, a dimensão do papel muda. Então, lembrando, A4, você tem aí o tamanho do papel. O que a gente precisa prestar atenção? Na hora de imprimir uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, né, um TCC, ou algum outro documento com esse padrão ABNT, independente de você ver frente e verso nas folhas aqui, na hora de imprimir é só pedir para imprimir de um lado só. Tá? Sempre que você for fazer a impressão, somente de um lado.
Uma vez que você já fez a solicitação aqui da folha, né, na orientação aqui, tamanho A4, ok? Lembra disso? Orientação retrato, normalmente ele já vem padronizado, mas se o teu Word estiver em paisagem, ok? Pede para ele voltar aqui para o retrato. A segunda coisa que a gente vai ter que configurar nesse nosso documento, pessoal, são as margens. Perceba que a margem está aqui, ó, na mesma guia layout, ok? Quando você clicar nessa margem, você vai ter algumas pré-definições aqui do próprio programa, ok? Infelizmente, não é nenhuma delas que a gente quer inicialmente. Aqui eu tenho uma configuração personalizada que eu fiz em outro momento, que você de repente pode ter salvo, mas não é para estar. Então a gente vai personalizar, ok? Clicou nesse margem personalizada. As margens que a gente tem que adotar para o padrão do ABNT são do lado esquerdo e na parte superior, então aqui ó, superior e esquerdo, a gente vai usar 3 centímetros, ok? Então você seleciona aqui o superior e digita o número 3, ok? Ou se você preferir, você pode clicar nessa setinha aqui aumentando a margem, perfeito? Eu vou colocar o número 3 aqui direto. Veja que o meu esquerdo eu já estou com essa margem, ok? E do lado direito e inferior, então aqui ó, inferior e direito, eu vou colocar 2,5, 2,5. Essas são as margens aí que a gente tem que usar nessa padronização de documento. Veja que uma vez que você abriu a margem, você também pode acessar esses outros campos que a gente mexeu antes por aqui, ó, tipo do papel, ok? O layout aqui dos posicionamentos, que é uma coisa que a gente não vai mexer por enquanto. Aqui a gente só quer a margem, tá? Por quê? Porque a gente já configurou os outros botões aqui. Deu um ok, confirmou, veja que já deu uma diferença aqui de recuo, tá? A gente vai começar a pensar no seguinte: você já tem a sua folha configurada e você já tem a margem aí do seu papel pré-definido para receber um documento, tá? Para você poder começar a digitar o seu texto. Antes de você começar a digitar o seu texto, pessoal, a gente vai voltar aqui na página inicial. Uma vez que você retornou para essa página inicial, a grande dica e a grande sacada dessa videoaula é justamente trabalhar com isso aqui, ó, com estilos, ok? A gente vai trabalhar criando estilos personalizados aqui para atenderem às nossas necessidades. Perfeito? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no estilo é ignorar os que já existem, ok? Inclusive tem vários aqui que você pode usar no seu dia a dia sem problema nenhum. Mas se tratando de ABNT, a gente vai criar o nosso. Nós vamos criar aqui, pessoal, 3 estilos diferentes. Como que a gente vai fazer isso? Abrindo aqui o painel. Nesse painel de novos estilos aqui, dos estilos, né, aliás, que a gente tem, nós podemos criar novos estilos aqui embaixo. Tá? Ó, novo estilo. A gente pode inspecionar um estilo. A gente pode gerenciar os estilos ou mais opções. Ou seja, qualquer um desses itens que está aqui podem ser alterados. Nós não queremos alterar nada disso aqui. Ó. Veja que vem com todos os detalhes, né, do que ele é formado, as informações que está sendo utilizado ali de texto, de estilo. A gente não vai alterar nada desses aqui. Nós vamos criar um novo. Perfeito? Eu vou clicar nesse botão. Uma vez que eu cliquei nesse botão, eu vou criar aqui, ó, um nome, ok? Em vez de estilo 1, eu vou chamar ele de meu CP, corpo de texto. CP é corpo de texto. Ah, Rodrigo, mas se eu quisesse dar outro nome? Pessoal, aqui você escreve o que você quiser, o que vai te fazer lembrar para que você vai usar isso daí. No nosso caso, esse vai ser o corpo do nosso texto. Ou seja, tanto o texto quanto a fonte a gente vai configurar direto aqui.
Perfeito? A primeira coisa que a gente vai observar é que ele aqui, ó, é um tipo de estilo de parágrafo, ou seja, se você tiver com alguma seleção ou posicionamento num parágrafo e aplicar esse estilo, ele vai alterar o parágrafo inteiro. Percebam que aqui, ó, ele está sendo baseado em um estilo que já existe, que é o normal. Nós não queremos isso. Por quê? Se eu alterar esse estilo normal por algum motivo, trocar de computador ou alguma coisa desse aspecto, ele pode herdar, digamos assim, essa alteração. E nós não queremos nenhuma influência externa daquilo que já existe, ok? Então eu vou colocar aqui sem estilo nenhum. Uma outra coisa que aparece aqui, ó, que por enquanto a gente vai manter do jeito que está, é a indicação de quando eu finalizo um parágrafo e começo outro, qual é o estilo que eu vou seguir. No nosso caso, ele mesmo, tá? Então, se eu estiver fazendo um texto com esse estilo, pular de linha, ele vai continuar usando o mesmo estilo. Perfeito? Até aqui a gente só configurou. Como que a gente faz agora para formatar esse texto dentro dos padrões da BNT? A fonte, pessoal, normalmente se solicita tanto o Times New Roman ou o Arial. O mais comum na área técnica seria o Arial, ok? Que é uma letra um pouco mais fácil de leitura. Para fazer a alteração, ó, você pode fazer por este painel de atalho mesmo, não tem problema nenhum. Clicou aqui no tipo de letra, veja que aqui eu já tenho, né, ele previamente acessado, né? Eu já usei ele outras vezes, mas se não tiver aqui na sua disposição, está em ordem alfabética. Você vai descendo a sua listagem que você vai achar o seu Arial. Ele é um dos primeiros aqui, ok? Tomar cuidado, pessoal, para não utilizar o Arial Black. Perfeito? Esse Arial Black é uma letra um pouco mais grossa e ela destoa ali do padrão. Perfeito? É como se a gente colocasse tudo em negrito. A fonte que a gente utiliza é o Arial, que é uma letra um pouco mais fina, ok? Vejam a diferença, como fica o seu texto. Ele fica um texto mais espalhado, ok? E ocupa muito mais espaço. No nosso caso aqui é o Arial convencional, uma letra um pouco mais simples de leitura. Uma outra coisa que a gente precisa ter nesse texto é observar a questão do tamanho. É exigido aqui o tamanho 12. Perfeito? Então, veja que a gente já tem aqui um exemplo, né? Essa aqui é uma tela de visualização, onde ele traz as informações das formatações que eu estou aplicando aqui, tá? E como vai ficar esse meu texto de exemplo. Lembrem-se, eu ainda não digitei nada, tá? Eu ainda nem comecei a escrever. Uma vez que você configurou a letra Arial, tamanho 12 aqui, no nosso caso, corpo de texto, a gente vai mexer com relação ao texto na parte de alinhamento. Para a parte de alinhamento, pessoal, vocês poderiam também usar esse painel aqui, ó, de atalho, ok? Só que ao invés de usar esse painel de atalho e ficar sofrendo, eu dou uma sugestão de você vir direto aqui, ó, no formatar e abrir aqui o painel de configuração avançada do parágrafo. Veja que eu abro uma tela aqui de diálogo, ok? Sempre é importante observar que quando você abre uma tela nova, a tela anterior ela fica bloqueada, tá? Então eu preciso terminar de configurar isso aqui agora ou cancelar para voltar nessa tela anterior. Nessa tela de parágrafo, ou seja, o texto que eu estou configurando, ele precisa ser, inicialmente, o alinhamento justificado, perfeito? A questão aqui do nível do tópico, ele é o corpo de texto, afinal esse é o nome que a gente deu para o nosso estilo, não é isso? Meu corpo de texto, então ele já está classificado. Normalmente eu não utilizo nenhum efeito especial de recuo, no caso aqui primeira linha, tá? Que faz esse recuo inicial de um parágrafo, ou um deslocamento, tá? Nós vamos usar nada, nenhum efeito. Nenhum recuo esquerdo e direito, vai ficar alinhado aqui na folha.
tá? Só que o espaçamento, pessoal, entre as linhas, para um corpo de texto convencional aqui, é de 1,5, ou seja, 1,5 linha. Veja que o seu texto ele fica mais espaçado. Por que isso? Normalmente fazer correções, o seu orientador quer fazer, né, alguma anotação, e até mesmo para uma leitura dinâmica, o texto ele fica mais fluido desse jeito, do que se você, por exemplo, deixar ele simples, tá? Deixar tudo, né, espremido. 1,5 é um padrão aí técnico para a gente poder ter uma formatação ideal. Outra coisa que a gente precisa entender que entre os parágrafos, normalmente a gente usa um espaço aqui antes e depois de 6 pontos, tá? Então, esse 1,5 é entre as linhas de um mesmo parágrafo, e esse espaçamento aqui, ó, é entre parágrafos, ok? Antes de um parágrafo tem 6 pontos de espaço, depois de um parágrafo tem mais 6 pontos de espaço, tá? Existem alguns cursos, pessoal, que solicitam, né, o ABNT para alguns documentos, que fazem algumas alterações aqui, pedindo, por exemplo, o dobro disso, né, para casos de títulos, por exemplo, para ficar mais afastadinho. Aí vai depender do seu orientador, do seu curso, do que ele alinhou. Normalmente é apenas 6, tá? Configurou essa informação. Configurou essa outra aqui, ó, de alinhamento, né? Espaçamento. Aqui você aplica um OK. Veja que o seu exemplo já está configurado. E aqui a cor da letra que a gente está usando no seu texto, ela teoricamente já vem como automático, ou seja, o preto, ok? Você não precisa marcar o preto aqui, ele já vem como automático. Você pode deixar desse jeito, perfeito? Com essa criação de estilo, você tem todo o texto do seu TCC teoricamente configurado. E novamente, você ainda nem começou a digitar o seu trabalho. Perfeito? Para que isso daqui não seja perdido, basta a gente clicar aqui em OK. E aí, perceba que você agora tem o seu estilo, e nessa listagem aqui, o estilo que a gente criou também está criado bonitinho aqui para vocês. Perfeito? Além desse primeiro estilo, nós vamos criar mais dois. Um para citações e outro para títulos. Então eu vou criar aqui para títulos. O que eu vou fazer? Baseado aqui no meu CP, então eu tenho que estar com ele marcado, tá? Esse meu texto aqui, ele está com esse estilo, aplicado. A gente vai criar um novo. No caso agora eu vou chamar esse aqui de meu título. Lembrando, você pode dar o nome que você quiser, tá? Ele é um estilo baseado no seu corpo de texto, ok? E toda vez que eu utilizar um título, pessoal, o texto que vai vir na sequência é um corpo de texto. Então eu tenho que fazer essa marcação, ó, aqui embaixo. O estilo do parágrafo seguinte sempre será o seu corpo de texto, tá? O meu CP no caso aqui. O que vai mudar nessa configuração do título? Duas coisas. A primeira, normalmente pede-se um destaque em negrito para títulos. Então a gente só vai fazer esse cliquezinho aqui, ó. Veja que o texto já deu uma diferenciada. Alguns orientadores e algumas áreas, pessoal, solicita também para os títulos um sublinhado, tá? Normalmente não se usa, mas tem algumas que solicitam. Aí você avalia com o seu orientador. Uma vez alterada a fonte, nós novamente precisamos aqui, ó, alterar no formatar o parágrafo, ok? Aqui no parágrafo, a gente não vai fazer nenhuma alteração nessa região de recuo e espaçamento. A única coisa, pessoal, que a gente vai alterar é o nível de tópico. Afinal, isso aqui é um título. Se ele é um título, ele será um tópico. No nosso caso, a gente vai usar aqui nível 1 apenas. Perfeito?
Só trocar para nível 1. Confirmou. Confirmou novamente. Veja que agora eu tenho dois estilos. Um estilo para o corpo do meu texto, com as configurações, e um estilo aqui para o nosso título, ou nossos títulos, com as configurações. Então vejam que ele está baseado ali no meu CP. Se eu fiz alguma configuração errada nesse cara aqui e fizer uma alteração nele, esse aqui pode mudar também. Com exceção daquilo que eu fiz a alteração direto nele, tá? São estilos independentes, mas com uma aplicação de vínculo. Perfeito? Qualquer alteração que eu fizer neste cara aqui, eu posso, consequentemente, alterar este. Qualquer alteração que eu fizer no título não mexe em nada com relação ao seu texto. Perfeito? Perceba que, uma vez que você criou um novo estilo, por padrão, pessoal, ele aqui, ó, no documento, é aplicado, ok? A partir de agora eu estou usando um estilo meu título para esta linha, que eu ainda inclusive não escrevi nada. Perceba que existe um diferencial quando eu estava usando aqui o meu corpo de texto para o meu título. O meu título faz com que apareça aqui, ó, uma setinha, tá? Indicando que, ó, essa linha aqui ela é um título, tá? Isso aqui ocorre, pessoal, a partir ali do Office 2013, se eu não me engano, tá? No Office 365 isso aqui é uma coisa nativa. Isso aqui indica e te auxilia a trabalhar aí com seus tópicos organizados, tá? Em outras versões do Office mais antigo, você vai ter que procurar aqui no exibir a estrutura de tópicos para poder trabalhar. Não é o foco desse vídeo tutorial, ok? Mas, dando sequência, nós criamos o nosso corpo de texto, nós criamos o nosso título. Eu vou criar agora mais um estilo para citações. Só que eu quero criar esse estilo para citações baseado no meu corpo de texto. Para eu poder dar sequência, pegando, né, essa referência, eu posso clicar o estilo aqui, ou simplesmente criar e fazer alteração manual na base aqui, né, do meu título. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer na prática. Clicando nesse botão novamente aqui, ó, de novo estilo, e uma vez que eu estou usando um determinado ponto com um estilo específico, ele traz nativamente, ó, que esse estilo que eu estou utilizando é baseado em alguma coisa. O quê? A última coisa que eu estava usando. Perfeito? No nosso caso, eu não vou usar uma base de título. Esse estilo é baseado no meu corpo de texto. Então veja que se você alterar aqui, ó, automaticamente ele muda também, tá? Isso é independente. Você não precisa mudar o estilo aqui, mas, enfim, você escolhe, dá na mesma. Você aplicar o estilo numa posição, criar um novo, ou criar um novo e fazer a adequação aqui, vai funcionar igual. O que é importante? Lembra de trocar o nome, não deixa esses nomes aleatórios aqui, que se você criar um monte, depois você não lembra, não vai saber o que é o que. Então, no nosso caso aqui, o meu, no caso a minha citação, né? Minha citação. Então é o estilo minha citação. Quando eu estiver utilizando uma citação, pessoal, eu quero que, assim que eu der Enter, assim que eu pular de parágrafo, que normalmente uma citação, né, é um breve registro ali, o próximo estilo a ser usado seja o meu texto, tá? O meu corpo de texto. Ah, mas, poxa, Rodrigo, eu vou precisar de 2 ou 3 páginas de citação. Você seleciona os parágrafos e aplica o estilo que a gente está criando aqui agora, tá? Eu acho mais simples dessa maneira, mas fica a seu critério. Se você preferir, troca isso daqui para o meu, aliás, a minha citação, e sem problema nenhum. Eu, no entanto, vou fazer aqui com o meu corpo de texto. Perfeito? O que muda numa citação? Bom, a questão da fonte, pessoal, o espaçamento aqui dela, o tamanho dela, com relação ao corpo de texto, ela muda um pouco, tá? A primeira coisa que a gente tem aqui é
manter o padrão de letra que você está usando. Se você escolheu Times New Roman, você mantém. Se você escolheu Arial, você mantém o Arial. Não faça variações, tá? A não ser casos específicos na área de tecnologia, para programação ou para fazer alguma leitura de dados, consulte o seu orientador a respeito das linhas de código. Normalmente, se tem uma visualização mais ergonômica, vamos colocar assim, com fontes Tahoma, Verdana ou até mesmo a Courier News, tá? Sempre confira com o seu orientador se existe essa possibilidade para exemplos de código. Normalmente eles são encaixados como imagem, tá? Não como uma formatação de texto. Então, vamos seguir aqui o padrão convencional para todas as áreas. A gente mantém a fonte. O que muda aqui numa citação? O tamanho de 12 cai para 10, tá? Então, veja que a letra já ficou um pouquinho menor. Perfeito? Outra coisa que a gente tem que alterar aqui. Vamos lá. Formatação, parágrafo, ok? O espaçamento entre linhas aqui, pessoal, numa citação, ele não é de 1,5. Ele é de apenas 1, ok? Ele é apenas 1 aqui, ó, ele fica mais próximo. Tá? Então a letra fica um pouquinho menor e o espaçamento também fica um pouquinho menor. O que é interessante posicionar para vocês aqui? Tanto para citação quanto para legendas, tá? Ou referências em algum determinado trecho ali do texto, pode ser aplicado dessa forma. Quando você estiver fazendo uma curta referência, às vezes é interessante não fazer a aplicação de um estilo no parágrafo todo. Aqui a gente está pensando em um bloco de citação. Perfeito? De repente seria o caso de fazer uma configuração manual em um determinado pedaço do seu texto. Aqui a gente já está pensando em blocos. Perfeito? Mas, perceba, justificado, corpo de texto, espaçamentos aqui continuam iguais. É só o entre linhas aqui que muda. Tá? Ele fica um texto um pouquinho mais compacto. Existem alguns setores, algumas áreas, alguns cursos que solicitam que a citação também possua aqui um itálico, tá? Para ele ficar meio deitadinho aqui. Aí avalie com o seu orientador, tá? No nosso caso, nós não vamos utilizar, a gente só vai deixar uma letrinha um pouquinho menor, tá? É importante, inclusive, ressaltar que eles, ao pedirem esse itálico, eles solicitam que mantenha-se o tamanho padrão, 12 para tudo, tá? Novamente, são situações que podem variar entre uma área ou outra, dependendo do orientador, dependendo da banca que está avaliando o seu curso, tá? O seu trabalho, o seu TCC, a sua monografia ou o documento que você está gerenciando. No nosso caso, é só isso. Trocou o tamanho, formatou o parágrafo para o espaçamento ser um pouquinho menor e confirma. Perceba que agora nós temos aqui 3 estilos criados, ok? Eles estão aqui presentes para o teu uso também. Então, esse painel aqui ele já não se faz necessário. Perfeito? Eu vou fechar ele aqui. Lembrando que eu posso abrir ele a qualquer momento, tá? Clicando aqui ele retorna, mas eu não quero ficar olhando para ele. Eu já tenho os meus estilos aqui, ó. Nenhum texto digitado, tá? Então, vou voltar aqui para o meu corpo de texto. Cliquei aqui no meu estilo, perceba que o padrãozinho já mudou, tá? E, basicamente, pessoal, o nosso trabalho de TCC, aspas, está pronto no sentido configuração, tá? Existem algumas coisas que a gente ainda vai aplicar, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, mas na questão de configurar o texto, ai meu Deus, como que eu vou fazer o meu trabalho de conclusão? Poxa vida, né, eu tenho que entregar amanhã, nossa, eu tenho que formatar página por página, letra por letra, nossa, eu tenho que ver o número da página, eu tenho que ver o título que está, e aquele desespero, né? Que todo formando aí já deve ter presenciado em algum momento, seja
num curso técnico, seja numa faculdade, né, num determinado curso de formação, aí, enfim, todo mundo já deve ter passado por isso, já que você veio até esse vídeo. Isso daí não tem mais o que ser pensado, já está feito. A gente já configurou aqui em cima. Ah, mas Rodrigo, poxa vida, eu acho que eu não tenho certeza se está no padrão. E já está criado, e agora? Como que eu vou fazer para arrumar? Pessoal, esquece isso aqui, ó. Isso aqui é o básico, tá? Para formatar uma letra, uma palavrinha aqui. Vamos trabalhar com essa jogada aqui, ó. Você configurou alguma coisa errado? Botão direito no estilo que você quer e pede para modificar. A qualquer momento você pode fazer as adequações. Qual que é a grande sacada disso aqui? Uma vez que você associou o texto que você ainda nem fez ao estilo que você está classificando, qualquer alteração que você tiver aqui muda para o trabalho inteiro. Você não tem que fazer isso manualmente. Perfeito? Então você começa a gerenciar aqui o seu texto. Eu não preciso fazer nenhuma alteração. Está tudo dentro do que eu queria. Eu só abri essa tela para exemplificar. Eu vou cancelar e começar, teoricamente, a fazer o meu trabalho. Então, vamos lá. A primeira coisa que, teoricamente, a gente faz num trabalho de monografia, por exemplo, um TCC, seria colocar lá os títulos principais, né? Isso, a introdução, o objetivo do trabalho, a resenha, não é isso? Ou referência. Vou colocar como resenha a conclusão e a referência bibliográfica. Perfeito? Perceba que todos esses itens que eu coloquei aqui, deixa eu corrigir aqui que eu acabei esquecendo a acentuação. Pronto. Todos esses itens, eles estão configurados como? Eles estão configurados como um corpo de texto. Poxa vida, mas era para ser título. Sem problema nenhum. Perceba que eu não estou selecionando, tá? Eu estou apenas clicando na linha que teoricamente traz o meu parágrafo. Perceba que eu consigo visualizar aqui, ó, os meus parágrafos escritos, mas eu não sei se eu tenho alguma coisa depois aqui dessa referência. Ó. Agora eu sei que tem, mas imagina que eu estou nessa posição e não consigo visualizar. É muito importante vocês usarem essa ferramenta aqui para conferir espaços em branco ou outros símbolos ocultos no seu projeto. Tá? Então aqui, por exemplo, eu consigo visualizar os parágrafos. Não é o meu caso mexer nisso agora, mas eu preciso que cada um desses caras aqui, diferente de selecionar, tá? Aqui, criando uma seleção, aqui só clicando na posição. Eu preciso transformar esse texto e todos os outros que estão aqui, num título. Perceba que só de passar o mouse em cima, ele já faz um efeitinho diferente. Para eu alterar, eu clico. Então, a introdução é um título, a resenha é um título, né? A conclusão é um título, a referência bibliográfica é um título. E se eu for escrever um outro aqui embaixo, um outro título, imagina que eu tenho um outro aqui. Teste, por exemplo. Tá lá. Maravilha. Se eu der um Enter e for escrever o próximo texto, veja que ele já veio aqui, como meu título. Tá? Aqui, qualquer coisa que eu escrever, sai como corpo de texto, perdão. Ele saiu do meu título. Eu tenho que aplicar se eu quiser alteração. Tá? Por que isso acontece? Lembrem-se que a gente fez aqui, meu corpo de texto como próximo parágrafo. Ok? Essa linha aqui não me interessa. Esse teste aqui também não me interessa. Percebam que eu tenho um parágrafo solto aqui, que é um texto. E o que eu preciso fazer agora? Estou na introdução. Dei Enter. Eu preciso fazer o quê? Gerar o meu texto. O meu texto. 3 pontinhos. Pulei uma linha. Aqui eu vou fazer um exemplo, pessoal. Eu poderia, de repente, na internet copiar um texto só para a gente poder visualizar, mas eu vou usar aqui um código do próprio Word para gerar um texto aleatório. Lembra que
esse texto aqui não vai te ajudar no seu trabalho. Você tem que escrever o seu projeto. Tá? Eu vou colocar aqui 2 parágrafos de 4 linhas cada um. Então, a minha introdução, teoricamente, fala do vídeo que fornece uma maneira poderosa de ajudar, etc. Tá? Se você tiver com uma versão muito antiga do Word, vai estar lá que a ligeira raposa marrom ataca o cão preguiçoso. Isso em inglês, provavelmente. Tá? O que a gente tem que tomar cuidado? Pessoal, percebam que o nosso texto já está bonitinho. Ó, o espaçamento entre a introdução e o gerar, o meu texto aqui que eu criei antes, ele não tem parágrafo entre eles, tá? Qual que é o espaçamento entre esses 2 caras? 6 aqui antes, aliás, 6 aqui depois, 6 aqui antes. 6 aqui depois, 6 aqui antes. 6 aqui depois, 6 aqui antes. Só que nesse caso aqui, ó, eu tenho um parágrafo a mais. Perceba que se eu tirar essa visualização de parágrafo, ó, eu fico com um buraco, eu fico com espação. Quando você estiver gerando o seu texto, digitando ele, não gerando aleatório como eu acabei de fazer aqui, toma cuidado para não deixar esses espaços em branco aqui, esses parágrafos em branco. Novamente, a ferramenta mostrar tudo aqui se faz necessária para fazer a conferência, tá? Perceba, eu não estou fazendo formatação, a gente já fez. Eu só estou aplicando os estilos. Perfeito? Veja que cada vez que eu troco um estilo aqui, ó, eu mudo o desenho do símbolo do parágrafo. Isso aqui eu não posso deixar. Se não tem o texto, eu apago, tá? Literalmente. Veja que eu sigo um padrão aqui de coordenação. Perceba que todos os títulos que a gente está usando nesse vídeo tutorial, todos os títulos, introdução, objetivo, quando eu passo o mouse por cima dele, ó, ele gera aquele campo, né, aquela setinha. Por que ela gera essa setinha? Por causa do nível aqui, ó, que a gente configurou no estilo, tá? Isso daí você poderia fazer manualmente pelo parágrafo também, ó. Veja que a gente tem aquela temática da configuração do parágrafo aqui, mas não é nosso objetivo ficar sofrendo com isso. Nós já fizemos isso nesses 3 estilos. Isso já foi feito. Veja que, inclusive, eu estou aqui no meu segundo parágrafo. Ó. Cada vez que eu mudo o estilo aqui, ó, ele tem uma aplicação diferente aqui. Perfeito? Veja como seria a formatação normal do documento se eu não tivesse feito as padronizações. O meu texto ficaria desse jeito. Ó. Olha a diferença do padrão ABNT para o que vem num documento em branco do Word. Tá? Lembrando, não preciso selecionar, é só eu posicionar no parágrafo e aplicar o meu estilo. Se você precisar fazer uma citação, está feita a citação. Ah, não era isso daí não, puxa, errei. Então volta. A citação era o gerar o meu texto. Citei. Está citado. Olha só. Minha citação. Puxa, Rodrigo, não, tudo é meu texto, cara, eu não fiz citação ainda. Beleza, volta. No seu título, imagina que você já terminou de escrever a sua introdução está pronta. Cara, você não precisa ficar olhando para ela. Esconde ela aqui. Você não está com o título introdução criado? Pô, esconde o resto. Puxa vida, você apagou tudo, cara. Não, tá aqui, ó. Eu só escondi aquilo que eu já fiz. Eu vou agora para o objetivo. O meu objetivo está aberto e não tem nada escrito dentro dele. A minha introdução aqui está fechada, perfeito? Ó, ela fica mostrando, eu tenho coisa aqui dentro, perfeito? Que precisa ser exibido. Tá? Então, lembra de deixar exibido para você poder imprimir o seu trabalho depois. Por enquanto, não me interessa, eu já terminei, isso aqui está pronto. Eu não vou ficar mexendo nisso agora. Eu preciso me concentrar no objetivo. Estou com o objetivo marcado, não selecionado, ok? Tem diferença. Eu vou pular a linha dando um Enter. Eu acabei de gerar um parágrafo, olha só. E esse parágrafo é um corpo de texto. Perceba que eu não precisei nem clicar aqui, ele já automaticamente alterou. Por que isso acontece? Lembra, pessoal? O próximo estilo a ser usado depois do seu título é meu corpo de texto.
Aqui no objetivo, novamente, eu vou usar um gerador de texto, só para não gastar tempo digitando alguma coisa aqui. Lembra que para o seu projeto você vai ter que definir o objetivo, do porquê você está fazendo esse trabalho. Eu vou colocar 5 parágrafos aqui de 2 linhas, ok? Lembrando que no final de um texto não pode ter um parágrafo em branco. Então, novamente, ó, meu objetivo, aspas, está pronto, tá? Beleza? Fechei ele, vou começar a fazer a resenha. Na hora que eu começar a fazer a resenha, é muito comum, por exemplo, que eu comece a colocar outros títulos aqui dentro. Então imagina que eu estou falando de reciclagem. Então, o trabalho é sobre reciclagem, estou falando da resenha, ou da referência bibliográfica, ou referência, né? Normalmente tem um termo diferente para cada área. E antes de eu começar a escrever, se eu vou colocar um título aqui, cara, já configura. É só clicar. Tá clicado aqui, ó. Esse cara aqui já virou um título. Perfeito? No caso da minha resenha, imagina que eu estou falando de reciclagem e vou colocar aqui os materiais. Pulei de linha, papel, alumínio, vidro. Escrevi alumínio errado ou foi o acento só? Acento de novo. Tenho vício de não pôr acento nas coisas. Etc. Poxa vida, esses caras não vieram como título. Lembra? É normal. Você fez um título, o próximo é texto. Clicou na linha, aplicou. Clicou na linha, aplicou. Clicou na linha, aplicou. Poxa, Rodrigo, mas eu poderia de repente estar com uns 3 selecionados e aplicar? Com certeza. Ó. Veja que eu acabei de voltar para texto. Lembra, eu não tenho nada dentro de nenhum deles. Tá? Quando você for fazer essa aplicação em títulos fechados, só toma cuidado para você não selecionar o texto e transformar o texto em título, ok? Isso pode dar uma dor de cabeça para você lá na frente. Então, só toma cuidado com isso. Uma outra coisa que a gente normalmente precisa fazer nos nossos títulos, pessoal, e aqui eu estou só dando um exemplo, ok? Só estou dando um exemplo. Aplicar um numerador, tá? Como seria isso? Selecionando meu texto todo aqui, ó, veja que esses dois estão fechados, ok? Aqui, ó, no meu marcador de níveis, aqui, ó, lista de vários níveis, tá? Ou até mesmo numerador, se você quiser, diretamente, que o numerador ele normalmente não mostra nivelado, esse aqui ele é mais dinâmico. A gente tem aqui, ó, aquelas numerações de lista, tá? 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, etc. Normalmente se pede isso aqui para ter uma ordenação dos seus títulos. Pessoal, é só clicar aqui, ó, e tá pronto. Perceba que na hora que você abre aqui, ó, os títulos foram numerados, o seu texto não, tá? Isso aqui é uma coisa que muita gente, cara, faz na mão. É uma coisa que chega assim a ser assustador, mas assim, justamente para você que já sofreu com isso, cara, o objetivo desse vídeo é te dar um pouco de paz. Beleza? Então, não precisa fazer na mão. E aquela aplicação nivelada só precisa ser feita nesse start. Tá? Depois você pode seguir por aqui direto. Porque ele vem com os níveis, tá? Mas vamos lá. Poxa, Rodrigo, beleza. Só que assim, a resenha, ó, materiais, faz parte da resenha. Beleza. Vem aqui no início do seu título e só pede para avançar aqui o recuo, aumentar o recuo. Perfeito? Então esse cara aqui pertence à resenha. Poxa vida, eu cliquei a mais. Nossa, e agora? Como que eu arrumo? Sem problemas, ó, é só voltar. Perfeito? Lembrem-se, pessoal, que eu não escrevi nada aqui ainda. Eu só estou montando assim, tipo um esqueleto. Papel, por exemplo, é um material. Esse papel é um material, ó, no início do título, tá? Não no número aqui, pelo amor de Deus, no título mesmo. Vem aqui, ó, aumenta o recuo. Pô, não tem como
Eu fazer isso com o teclado, no seu teclado tem uma tecla chamada Tab. Ela normalmente fica do lado da letra Q. Você pode apertar ela também, tá? No caso, quantas vezes você precisar. Basicamente eu estou só aumentando o nível aqui, ok? Lembra que para voltar aqui, ó, você pode usar o Shift Tab, se você preferir, ou os botõezinhos aqui em cima, não tem segredo. Tá? Diminuir recuo, aumentar recuo. No nosso caso aqui, o papel está dentro de materiais. O alumínio e o vidro, esses dois caras aqui, ó, eles estão na mesma linha do papel, dentro de materiais. Então eu tenho um aumento de recuo, dois aumentos de recuo. Veja que eu já tenho a numeração bonitinha aqui. Perfeito? Uma vez que você fez isso, cara, dá um Enter aqui, ó, e gera o seu texto. O range aqui é de 10,9, por exemplo. Beleza. Dá um Enter. Tem um texto gerado aqui, ó, bonitinho. Tranquilo? Dúvidas? Põe aí nos comentários as dúvidas. Beleza? O que a gente pode fazer? Lembra, eu gerei um texto dentro de um título. Cara, esconde o título se você já terminou de escrever. Vai para o próximo. Tá? Existem alguns modelos de documento, pessoal, que eles não gostam que deixe esse recuo. Tá? Nos níveis, você pode, basicamente, com um deles marcado aqui, ó, só deixar alinhado, tá? Tanto o carinha aqui, ó, da numeração, quanto o título, tá? Você pode gerar esse recuo também. É só uma organização de régua, tá? Por hora eu vou deixar organizado com um marcador normal, beleza? Isso aqui é só para a gente ter mais ou menos aí uma estrutura. Uma vez que a gente fez essa estrutura, pessoal, você gerou aqui o seu, né, feeling de acesso, lembrando que se você precisar, ó, você pode organizar, tá? Alinhado os seus títulos, perfeito? Deixar tudo numa linha reta, tá? Deixa eu só alinhar melhor esse aqui, ficou um pouquinho fora. Esse lado aqui, isso. Deixa eu ajustar esses dois também. Bem no encostinho da régua. Beleza. Lembrando que nosso texto está aqui dentro, tá? Aqui eu já gerei 5 páginas. Afinal, né, o trabalho é muito importante. Brincadeiras à parte aqui, já está digitado vários conteúdos aqui aleatórios que eu pedi para ele gerar do próprio sistema. Lembrando que você precisa digitar o seu trabalho, isso aqui não vai resolver nada para você, tá? Esse texto aqui é do Word, eu só estou usando para exemplificar como ficaria a formatação. Mas percebam, eu ainda não precisei formatar nada disso aqui, já está pronto, cara. Tá? Eu só estou escondendo o meu texto aqui, ó, para não ficar com um monte de coisa espalhada e ficar rodando página igual um condenado aqui. Perfeito? Olha lá, eu tenho coisa pra caramba escrita aqui já. E antes eu não tinha nada escrito, ok? Eu preciso fazer duas coisas que são chatinhas agora. E toda vez que você for fazer essa parte, tenha pelo menos alguns títulos, não precisam ser todos. Naquela introdução, objetivo e resenha que eu tinha feito aqui com aqueles 3 exemplos inicialmente, eu já conseguiria fazer essa etapa. O que vem a ser essa etapa agora? Pessoal, uma das coisas que muita gente sofre depois que a gente faz essa estrutura, e normalmente o acadêmico que está fazendo o trabalho de conclusão deixa para a última hora, é fazer o tal do índice, também conhecido como sumário. O teu índice precisa de títulos para ser feito. Tem gente que faz a configuração do índice observando aqui, pessoal,
a numeração e em que página que ele se encontra. Perfeito? A primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso trabalho é, inclusive, colocar a página que normalmente fica aqui, ó, no canto superior direito. Para isso, você vem em inserir, número de página, no início da página, do lado direito. Veja que eu já tenho a página 1 criada ali. Veja que eu escondi aqui o meu texto e, teoricamente, eu só tenho uma folha. Perfeito? Maravilha. Eu preciso, antes desta introdução, antes do número 1 aqui, assim, antes do i, gerar uma folha em branco. Para gerar essa folha em branco, pessoal, aqui no nosso layout, eu vou gerar uma quebra, ok? De página para uma próxima página, quebrando a seção. Por que eu vou fazer isso? Ao gerar essa quebra, observem aqui, ó, que eu tenho a quebra de seção, ok? E eu tenho aqui, ó, a minha segunda página. Deixa eu só sair aqui do meu título. Peraí, deixa eu só voltar. Eu acho que eu apaguei ele. Deixa eu abrir aqui o recuo. Vamos lá. Quebra para uma próxima página. Perfeito, agora ele manteve. Isso aqui é um bugzinho que eu tô com o meu notebook, ok, pessoal? Ele some a tela, não chega a dar um problema aí para vocês. Mas vamos lá, ó. Tá, voltando aqui. Página inicial. Vamos lá. Então, novamente eu tenho a quebra de seção e a minha segunda folha, tá? Essa segunda folha, pessoal, ela está numerada e está correta, ó, página número 2. Mas esta folha que vai ser feito o meu sumário, ela não pode estar paginada. Para fazer a correção disso daqui, basta você abrir o cabeçalho novamente e clicar nesse botãozinho aqui, ó, vincular ao anterior. Ele vai estar marcado como selecionado, você tira ele fora. Ao fazer isso na sua quebra de seção, ok? Se você não quebrar a seção, não tem como clicar nisso aqui. Ele vai estar cinza, sem opção de alteração. Uma vez clicado, ele fez com que essa página seja independente dessa segunda, terceira, quarta e assim por diante. São seções diferentes. Essa é uma seção 1, essa é uma seção 2. Elas não estão vinculadas mais. O estar vinculado dava a premissa de qualquer alteração nesse aqui, alterar o de cima, qualquer alteração de cima, alterar esse de baixo. Tirou o vínculo, você pode fazer o que você quiser com essa folha, que o de baixo não vai mudar, a outra seção não vai alterar. Aqui eu selecionei e excluí, ok? Fechei aqui o cabeçalho. Veja que eu tenho a página número 2 bonitinha e aqui eu já não tenho nada. Eu tenho a marcação do parágrafo, que é um símbolo oculto, ok? Mas eu não tenho numeração mais aparecendo aqui. Pessoal, clicando no início da sua quebra de seção e tomando a cautela de lembrar que aqui é um corpo de texto, tá? Não vai me deixar como título aqui, por favor. Para você inserir a referência de índice, você usa a guia de mesmo nome, referências. Clicou aqui nas referências, o primeiro botão, a primeira ferramenta aqui que você tem é o sumário, ok? Nesse sumário, você vai abrir aqui, ó, ou o primeiro ou o segundo, que é automático. Tanto faz, na verdade, tá? Eu costumo usar o primeiro direto. Percebam que aqui, ó, ele já trouxe
todos os seus títulos numerados. E que página que eles estão. Percebam que o nosso texto, ele está recolhido tanto aqui ó, no objetivo, quanto no papel. Lembra que eu tinha feito um textão? Olha lá, já deu página 4, já deu página 5, perfeito? Eu tenho 7 páginas no total. No meu índice, eu estou com a nomenclatura de 2 apenas. Para corrigir isso daqui, pessoal, não precisa digitar nada. Clica com o botão direito e manda atualizar os campos do seu sumário. Pede para atualizar o índice inteiro e automaticamente ele numera para você de novo. Ah, Rodrigo, mas poxa, não é sumário que eu precisava escrito aqui, eu preciso escrever índice. Meu querido, é só digitar. Ok? E eu novamente esqueci de pôr o acento. Vamos lá, índice, belezinha. Toda alteração que você fizer no seu texto, precisou excluir linha, precisou adicionar linha, precisou adicionar um parágrafo, você escreveu alguma maluquice aqui e quer corrigir, referência, por exemplo, fez uma alteração, não esquece de vir até o seu índice, atualiza o campo, manda atualizar o índice inteiro e automaticamente, ó, perceba, resenha vira referência. É automático, isso aqui é automático, cara. Isso aqui existe para te ajudar, não é para te deixar louco, não. Tá? Quanto mais títulos você tiver no seu trabalho, maior será o teu índice, que pode inclusive gerar uma segunda, uma terceira, uma quarta, quinta, sexta ou sétima página. Perfeito? Pessoal, agora é o seguinte. Uma vez que você digitou o seu texto, montou seus títulos, gerou seu índice, a única coisa que falta a gente fazer para, entre aspas, terminar o nosso projeto, lembra que você tem que fazer a sua pesquisa, você tem que escrever, fazer as referências, ok? De repente colocar alguma foto, alguma coisa. E aí existem padrões que vão variar de uma área para outra, mas o processo é inserir a imagem e adicionar uma legenda embaixo. Tá? Não tem segredo fazer isso. Você precisa colocar uma capa. Para fazer a capa, existe o caminho que a gente acabou de fazer para o índice. Você pode repetir e digitar manualmente. Ou você pode usar essa ferramenta dentro do inserir, folha de rosto. Nessa folha de rosto, pessoal, você pega e escolhe uma capa aí que mais se aproxime com o padrão exigido, né, pela faculdade. Normalmente, você tem aqui um tema mais clássico, tá? Mas, independente do que você escolher, você pode apagar tudo, perfeito? E escrever do jeito que você achar mais interessante, tá? Ou dentro do que foi exigido. Normalmente, eu costumo usar o filigrama ou o clássico, tem um tema clássico para versões aí do Office 2010, 2013, até o 2016, que ao clicar em qualquer um desses, automaticamente ele gera uma capa pronta para você. Então aqui ele já vem com um trabalhinho mais ou menos desenvolvido. Eu não quero nada do que está aqui, então eu vou apagar tudo isso aqui, tá? E vou fazer manualmente. Então, basicamente, ó, é só ir apagando o que você tem criado. Não quero nada disso. Opa, só a quebra que eu mantenho, né? Essas informações aqui de caixa eu jogo fora também. Novamente, ó, quebra de página. Lembra que a gente fez isso agora há pouco?
Lembra de trocar esse estilo para o meu corpo de texto. Perfeito? Maravilha. Então vamos lá. Deixa eu só lembrar a configuração do que a gente escreve na capa. Eu preciso fazer uma pesquisa rápida aqui. Só um minutinho. Eu já volto. Perfeito, pessoal. Já achei aqui a configuração. Era só mesmo a questão dos parágrafos. Então, a primeira coisa, manter aqui o teu padrão de texto, tá? Aplicou a padronização do seu estilo, como que a gente tinha feito agora há pouco. O que a gente vai fazer? Em letras capitulares, a gente vai colocar lá o nome da faculdade, pegar o estilo aqui, deixa eu limpar as configurações dele, aplicar o meu estilo, ok? Então eu vou ter lá, deixa eu só verificar se ele está pegando a cor também. Já está como automático. Bom, eu consigo fazer alteração também por aqui, para a capa. Automático. Pronto. Vamos lá. Nome da faculdade. Nome do curso. Pulo 3 parágrafos. Nome do aluno. Vou pular aqui 11 parágrafos. Deixa eu só conferir se são 11 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou escrever aqui. Título do trabalho. Pulo uma linha. Novamente aqui o acento, provavelmente. Isso. Subtítulo do trabalho. Lembrando que o título aqui é em negrito. Então selecionou aqui em negrito. Ok? Vou pular aqui mais 9. Ou menos, dependendo. É um pouquinho menos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui a cidade. Um a menos. E o ano? Um a menos aqui, pessoal. Cidade e o ano. Então são 1, 2, 3, 4, 5 entre eles. Aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entre o nome e o aluno. Tudo isso daqui, da sua capa, é centralizado. Perfeito? Tudo, sem exceção. Tá? Tira essa visualização de parágrafo aqui, ó, para você conseguir visualizar, né, como que vai ficar aqui a capa do seu trabalho. Ó. Então você tem a capa do trabalho, o índice e a introdução. Para fazer a capa, pessoal, é um processo um pouquinho mais chatinho. E não existe como padronizar um modelo aqui de estilo. A gente tem que fazer algumas adequações. Na verdade, até teria como criar um estilo a mais, só que para uma capa apenas eu não vejo ali tanta vantagem. Tá? Uma vez que você aplicou essas configurações aqui na sua capa, basta selecionar aqui e copiar, gerando uma nova página, para fazer aquela capa de folha de rosto. Tá?
o que muda na folha de rosto? Além do que você já colocou na sua capa, você insere uma caixa de texto, desenhando ela aqui no cantinho, para fazer aquela breve nota explicativa sobre o trabalho. Essa nota ela precisa ficar entre o título e a cidade. Tá? Para você poder fazer algum comentário do trabalho, e ele não ficar aparecendo como se fosse uma caixinha, você pode simplesmente aqui, clicando nesse pontilhado, indo na opção de forma, tirar o contorno da sua forma, sem contorno, tá? Sem preenchimento também, Ele fica uma caixinha flutuando no que seria a sua folha de rosto. Beleza? Percebam que desse jeito você teoricamente tem a capa, a folha de rosto, o índice, o seu texto já formatado nos padrões ABNT e toda a formatação do seu texto foi feita com estilos antes de você sequer ter digitado alguma coisa. Perfeito? Pessoal, fico aqui com esse vídeo tutorial. Quem tiver alguma dúvida eu puder auxiliar, fico à disposição. Dá um like, põe um gostei aí para quem se sentiu auxiliado e até o próximo vídeo.